Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a nossa aula vai ser uma aula de biologia experimental, beleza? A gente vai fazer um experimento bem interessante para compreender um pouco sobre o reino fungi. O reino fungi é um dos 5 reinos que a gente está estudando, a gente vai começar a estudar. E para a gente entender melhor como é que esses organismos eles se comportam, não é? Como é que eles sobrevivem, como é que eles se alimentam, então a gente vai iniciar através da experimentação, certo? A gente vai fazer cultura de fungos, não é? Tentar fazer com que esses fungos eles cresçam em alguns substratos alimentares, certo? E a partir daí a gente vai observar um pouco sobre o crescimento e o desenvolvimento desses fungos. Claro, logicamente, cada um vai fazer esse experimento na sua casa e vai registrar as observações ao longo do período de 7 dias, que é essa semana de estudos, beleza? Então, antes de a gente começar o experimento, vocês têm aí que eu deixei para vocês, não é? Um roteiro do experimento, certo? Então, é importante que vocês, se puderem imprimir esse roteiro, imprimam. Se não puder, vocês podem utilizar pelo celular mesmo, no arquivo do celular. Mas é importante ter o roteiro à mão, por quê? Com o roteiro você vai conseguir preparar todo o material, né, que você vai precisar no experimento. E sempre que a gente vai fazer um experimento, é importante que a gente separe, né, todos os materiais com antecedência. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os materiais que a gente vai utilizar, certo? Aqui, ó, a gente vai precisar, igual tá no roteiro aí de vocês, não é? 2 copos ou 2 frascos de vidro. Então, já deixei separado aqui, ó, 2 frascos. Pode ser qualquer frasco. Se tiver um com tampa, ótimo. Se não tiver, a gente utiliza esse sem tampa mesmo e cobre com papel filme, certo? Então, 2 frascos de vidro. Que mais? Leite. Então, já tá aqui o leite também, ó, prontinho. Certo? A gente vai precisar também de 2 fatias de pão. Está aqui as 2 fatias de pão. Essas 2 frutas, não é? Eu coloquei aí pra vocês. Pode ser 2 mamões ou 2 laranjas. Mas como eu não tinha nem mamão nem laranja em casa, descobri hoje que não tinha. Eu separei aqui pra mim 2 goiabas, certo? Bem madurinha. Então pode ser também. Agora tem que estar bem madurinha. Então separei aqui 2 goiabas. Esse material aqui é o material da primeira parte do experimento. A gente vai fazer esse experimento em 2 partes. Então, essa parte aqui é a primeira. E para a segunda parte do experimento, a gente vai utilizar, igual tá aí também no roteiro de vocês, fermento biológico, 10 gramas de fermento biológico. Fermento biológico você pode encontrar tanto em supermercados, né, que é esse daqui, o fermento seco, quanto você pode encontrar também em padarias, né, que ele é utilizado para fabricar pães, certo? Então, esse aqui eu comprei no mercado e ele já tem uma embalagem com 10 gramas. Então, baixa a embalagem dessa aqui. A gente vai precisar também de tubo de ensaio. Ah, professora, mas não tem o tubo de ensaio, né? Em casa, geralmente, a gente não tem. Eu tenho. Eu não, Guilherme, né? É do meu menino. Então, aqui, ó, tubo de ensaio. Mas se você não tiver tubo de ensaio, vocês podem utilizar aqueles tubetezinhos de festa de aniversário. Geralmente, a gente tem em casa, não é? Que vem com docinho dentro. Ou qualquer um outro tubinho, certo? Que seja mais ou menos nesse tamanho. Aqui pode ser um pouco maior, um pouco menor. Qualquer tubinho que seja possível de você acoplar, né, na borda dele uma bexiga, certo? Então, os tubetes e 2 bexigas. E a gente vai precisar também de água morna, que não tá aqui ainda, porque se eu trouxer agora ela vai esfriar, né? Mas vai precisar de água morna e de 2 colheres de açúcar, certo? Então tá aqui, ó, 2 colheres de açúcar, já tá medida, não é? O ideal é que você já deixe assim, medido separadozinho. E 2 copos para poder fazer a dissolução do fermento. É isso. Então, os materiais, tudo pronto. Ó, a minha mesa tá toda organizadazinha, certo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem, né? Então, aqui, ó, todos os materiais que a gente vai utilizar. O ideal é que vocês também façam isso, certo? Deixe toda a bancada, não é separada, igual a gente faz quando vai fazer experimento no laboratório. Tudo já prontinho para poder a gente começar. Então, agora que todo o material já está separado, a gente vai começar a fazer os procedimentos, certo? Sempre utilizando, lembrando de estar aí com o roteiro do lado para estar fazendo a leitura, não é? E estar verificando quais são os procedimentos. O ideal também é que vocês façam a leitura desse roteiro com antecedência, para saber o que vai usar e como será feito o experimento. Então, essa primeira parte do experimento é muito simples. A gente vai utilizar esses materiais, o leite, as frutas e o pão, como substrato para o crescimento desses fungos, beleza? Então, a primeira parte a gente vai utilizar o leite, né? E os 2 frascos de vidro. E a gente vai dividir esse leite, né? Metade em um frasco.
quantidade toda também não, sabe? Porque eu fiz muito, mas não precisa ser tudo isso não. Os frascos podem ser menores, né? E a quantidade de leite também pode ser um pouco menor, certo? Mas é importante que vocês coloquem quantidades mais ou menos iguais em ambos os frascos. Uma coisa importante é que esse leite também não deve ser fervido. Pode ser o leite natural mesmo, aquele da vaca, tirado da vaca, ou pode ser o leite em pó, né? Aquele que a gente compra no mercado, ou leite de caixinha. Esses leites são pasteurizados, então a tendência é que o crescimento deles seja menor, porque eles têm um processo, né, de pasteurização que diminui a contaminação desse leite. Mas também você pode observar o crescimento de fungos nele, certo? Então, se você tiver o leite natural, aquele que é retirado da vaca, você utiliza ele, retirado diretamente da vaca, né? Você utiliza ele sem fazer a fervura, cru. E se você não tiver, você pode utilizar esses outros leites, né, que são processados. Então, aqui eu tenho os dois frascos com quantidades semelhantes. Como eles não têm tampa, né? E eu não quero que eles se contaminem com outras coisas, eu quero observar somente o crescimento de fungos aqui dentro. Então eu vou precisar cobrir isso aqui de alguma forma para ele não se contaminar, por exemplo, com bactérias ou outras coisas, outros micro-organismos. Então eu vou cobrir esses frascos com papel filme, certo? Então aqui, ó, eu tenho papel filme e eu vou utilizar esse papel para cobrir, não é, os meus frascos, os dois, certo? É importante que fique bem fechadinho, bem lacradinho, beleza? A mesma coisa eu vou fazer com o outro frasco. Tá? Ambos os frascos já estão lacrados. E o que é que eu vou fazer com esses dois frascos? Eu vou deixar, primeira coisa que vocês devem fazer, identificar esse frasco, colocar aqui um papelzinho com durex, se você tiver a canetinha, né, de escrever, aquela que escreve em CD, DVD, ela escreve em vidro também. Aí você pode anotar aqui, leite para experimento, não usar, não tomar. Por quê? Um desses frascos aqui vocês vão deixar na geladeira, certo? E como vocês vão deixar na geladeira da casa de vocês, né? Então é importante identificar para que ninguém desavisado, né, consuma esse leite. Utilize ele, certo? Então você marca aqui, faz alguma anotação que identifique que isso aqui é um experimento, que ninguém pode usar. Um frasco vocês vão deixar na geladeira, identificado, e o outro frasco, identificado também para que ninguém consuma, não é? Vocês vão deixar na temperatura ambiente, certo? Então eu vou separar aqui e depois eu vou colocar um na geladeira e um eu vou deixar exposto para que eu possa fazer as observações ao longo da semana desse meu experimento. É importante identificar, certo? Não esqueçam desse detalhe. Então, a outra coisa que a gente vai utilizar são as frutas, certo? Então, eu tenho aqui, como eu falei pra vocês no início, 2 goiabas, não é? Pode ser outra fruta. É muito bom o mamão. Mamão é muito interessante para fazer esse experimento, porque o mamão, ele degrada, né? Como ele tem muito açúcar, ele degrada com muita facilidade. Então, é bom mamão ou laranja também. Se for usar goiaba, como eu tô usando goiaba, vocês procuram goiaba bem madurinha. Aqui tá bem madurinha, certo? Porque senão não vai dar certo o experimento. Tem que ir bem madurinha. Essas duas frutas a gente vai fazer o seguinte. Uma delas eu vou colocar em um saco plástico. De preferência um saco mais transparentezinho assim, certo? Pra gente poder observar. E a outra eu vou deixar exposta ao ambiente. Então isso é bem simples. Uma você deixa em um pratinho, em uma superfície qualquer. Lembrando sempre de avisar, né? Identificar que isso aqui é um experimento para que ninguém consuma, não é? E a outra você vai deixar a temperatura ambiente também, mas só que dentro do saquinho. Não precisa dar um nó também, amarrar esse saquinho não, certo? Pode deixar assim mesmo, lá no ambiente, só pra gente observar. Vocês estão vendo que a gente tá utilizando sempre duas formas de guardar esses materiais. No caso do leite, um a gente vai pôr na geladeira e o outro a gente vai deixar a temperatura ambiente, para que a gente possa identificar qual é a diferença, como é que a temperatura ela influencia no crescimento desses fungos, certo? Por isso que um a gente vai deixar resfriado e o outro a temperatura ambiente. E aqui também a gente vai deixar um isolado, né, digamos assim, mais isolado, mais aquecido, porque está em plástico, e o outro a gente vai deixar mais exposto ao ambiente e observar também qual é a diferença de crescimento que ocorre aí entre esses dois materiais. E, o outro material que a gente vai utilizar é o pão, certo? Pode ser esse pãozinho francês, pão doce, pão de caixa, pão de sanduíche, o pão que vocês tiverem em casa. De preferência, um que não vai ser consumido, que já está velhinho, né? Pra gente não desperdiçar o alimento.
Então, nesse caso aqui, esse material ele vai ser também guardado de duas formas. Uma fatia de pão vai ser guardada dentro de um saquinho plástico também, certo? No ambiente, do mesmo jeito da fruta. Deixa lá, exposto ao ambiente, mas dentro do saquinho. E o outro a gente vai envolver, né, em uma folha de papel. Se vocês tiverem em casa aquele papel marronzinho, né, papel de pão ou embalagem daquele papel, é mais adequada, certo? Mas como a gente não tá podendo sair de casa para comprar nada, não é? Fiquem em casa, pelo amor de Deus, esse é o recado mais importante. Então eu vou usar a folha de papel de caderno, né, papel ofício, papel que vocês tiverem, certo? E vou envolver esse pão. Eu vou deixar um lado mais fechadinho e um lado mais abertinho para que eu possa olhar, né, que vocês vão precisar fazer a observação desse material aqui todos os dias. Então, eu vou deixar um lado mais fechadinho e um lado mais abertinho aqui para que eu possa fazer essa observação. Isso aqui vai servir para que a gente possa identificar se há uma interferência no papel ou no plástico no crescimento desses fungos, beleza? Pronto. Então, essa primeira parte do experimento é só isso. Ao longo de uma semana, vocês vão observar como é que está ocorrendo o crescimento desses fungos e anotar essas observações registrada no papel e também através de fotografias. Então, todo dia você vai lá, tira uma fotografia e anota o que é que vocês observaram ali de diferente, certo? Qual é a diferença do material que ficou exposto ao ambiente? Qual é a diferença do que está guardado, do que está na geladeira, entenderam? Identificando essas modificações. Então, essa primeira parte está concluída. A gente vai agora para a segunda parte do experimento, né, onde a gente vai utilizar o fermento biológico, beleza? Tem que ser fermento biológico, não pode ser o fermento químico. Talvez alguns de vocês, Guilherme, alguns do meu participante ali, alguns de vocês já saibam do que se trata fermento biológico, outros talvez não saibam. Eu não vou dizer aqui, porque é uma das questões. Então, precisar descobrir, né, por que eu estou usando fermento biológico. O que tem aqui é importante nesse experimento. Os tubos de ensaio, ou os frascos que vocês tiverem aí, e as duas bexigas, certo? 2 copos, né? Um eu coloquei já a medida de açúcar, 2 colheres, e o outro tá vazio, eu vou colocar somente a água. E água morna. Então, e água morna, certo? Essa água, ela não pode estar muito quente. Ela é uma água suportável, tipo a água que a gente dá banho em bebê, certo? É um pouco aquecida, mas não muito quente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa água, certo? Parte dessa água eu vou colocar metade em um copo, o copo que tá sem nada, sem açúcar, e a outra metade no copo que está com açúcar. Vou dissolver aqui esse açúcar, né, mexendo bem. E vou adicionar o fermento biológico, certo? Como aqui eu tenho 10 gramas, então eu vou utilizar, se eu conseguir abrir aqui, pegar meu faquinha pra mim, assistente, por favor. Eu vou utilizar 5 gramas em cada um desses recipientes. Não façam isso em casa. Não pode colocar a boca em embalagem, né? Aqui, Guilherme, aqui, ó, na mesa tem um. Obrigada. Eu vou abrir aqui o saquinho, né? Se vocês tiverem a curiosidade de olhar, o fermento biológico, ele é uns grãozinhos, né? Uns pozinhos. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Uns carocinhos, certo? Então, assim, não precisa ser uma coisa muito perfeita, não. O ideal é que você, se tiver como pesar, eu esqueci de trazer minha balança, mas eu até tenho uma balança de precisão em casa, mas eu esqueci. Aí você pesa 5 gramas para cada um. Se não tiver como pesar, que eu sei que a maioria de vocês não vão ter uma balança de precisão em casa, então a gente abre aqui, ó, pra fazer uma média, não é? E tentar dividir por igual entre os 2 copos, certo? É isso que eu vou tentar fazer aqui. Metade num copo que tá sem açúcar. Mais um pouco. E a outra metade no copo que está com açúcar. E vamos aqui mexer um pouco, né, pra incorporar aqui esse fermento à água. Isso não pode ser muito demorado, tá? Por isso que eu vou pedir a ajuda aqui do meu assistente. Vem aqui, Guilherme, por favor. Segura aqui pra mim. Segura aqui, Lavinha. Hoje eu tô muito chique, eu tenho 2 assistentes. Luiz Guilherme, dá um oi aí pro pessoal, Guilherme. E Lavinha, dá um oi lá pro pessoal, lá.
importante que a gente mexa, ó. Eu coloquei muita água, não vai, acopla a bexiga e coloca aqui o outro. Ui. Lembrando que a bexiga amarela é aquela que tá com açúcar, certo? E a bexiga preta é a que tá sem açúcar. E agora a gente dá uma balançadinha aqui, ó, de leve. E vai observar, não é? Isso aqui é uma observação rápida, não é feita aquela que é uma observação lenta. O que é que acontece aqui com esses dois... o que vai acontecer com esses dois recipientes? O amarelo é o que eu coloquei açúcar e o preto é que tá sem açúcar. Beleza? Então, pessoal, passado alguns minutos, né? Eu dei uma pausa aqui no vídeo, mas passou alguns minutos. Eu acho que já dá pra vocês começarem a observar a diferença entre essa bexiga e essa bexiga aqui. Estão vendo? Eu não vou dizer qual é a diferença, né? Não vou dar spoiler. Quem tem que fazer isso daí, fazer essa identificação, são vocês. Mas já dá pra observar aqui, ó, que tem uma diferença. Lembrando que esse frasco da bexiga amarela é o que eu coloquei açúcar. E esse aqui da bexiga preta eu coloquei o fermento, a água morna, mas não coloquei açúcar. Certo? Então, o que é que tá acontecendo aqui, ó? Vocês estão percebendo que essa bexiga, ela está ficando cheia, não é? Ela tá enchendo. De pouquinho, não é? Mas está ocorrendo aqui algum processo, alguma coisa, não é? Liberação de alguma outra coisa, que eu não vou dizer o que diferentemente do que ocorre aqui, onde eu coloquei somente o fermento biológico sem o açúcar, certo? Então, esse experimento aqui é um experimento de observação mais rápida, onde você já consegue identificar aqui e fazer os registros. Então, fotografem, né, essas modificações, a diferença. Aqui é interessante filmar, se tiver como filmar, filmem, façam um videozinho com as diferenças e pesquisem o que é que está acontecendo aqui que não está acontecendo aqui, beleza? E anotem, né, claro. Eu vou deixar aqui até o final e depois eu tiro uma fotografia pra gente ver como é que vai ficar. E vocês também podem fazer isso, deixa até o final pra gente fazer uma fotografia. Se vocês conseguirem identificar, ó, não sei se dá pra ver aqui bem. Aqui você também tem uma diferença, né? A aparência aqui desse frasco tá diferente desse aqui, certo? Isso tem tudo a ver com o processo que está acontecendo, tem tudo a ver com o conteúdo que a gente vai estudar, que é o reino fungi, né? Os fungos, e como é que esses fungos, eles sobrevivem, né? Como é a vida secreta dos fungos. É mais ou menos isso que a gente vai conhecer, ó. Aqui também dá pra gente fazer uma diferença danada. Ó como é que tá a bolinha preta sem açúcar e como é que tá a bolinha amarela onde a gente colocou o açúcar, certo? Que mágica é essa que tá ocorrendo aqui? Então, façam um experimento. Essa aula é uma aula, como eu já falei, experimental, onde vocês vão aprender por descoberta, certo? Eu não estou dizendo nada aqui. Vocês vão fazer os procedimentos e descobrir, né, como é essa vida secreta dos fungos. Beijos, fiquem com Deus.